Opa, opa, e aí seus wolves, beleza? Aqui quem está falando é o Jax e no vídeo de hoje, rapaziada, eu vim trazer um vídeo aí para falar dos vilões que subestimaram o Scott e acabaram sendo derrotados, isso mesmo, rapaziada. Então já vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo para geral. Pessoal, depois vocês vão lá no vídeo que eu falo sobre as Zack Beast da série Gwyn, beleza? O link vai estar na descrição, então é só apertar nos cards aqui acima. Muitos vilões desafiaram o Scott por ele ser apenas um adolescente, e eles acabaram subestimando o Scott e acabaram sendo derrotados também. Claro, muitos vilões não subestimaram ele, por exemplo o Gerard. Ele sabia do potencial do Scott e ele nunca o subestimou, e isso é mostrado quando ele fala para Anuki que ele se surpreenderia com as habilidades que o Scott tem. Então ele meio que fala para Anuki não subestimar o Scott. Outro vilão que nem era tão vilão assim é o Deucalio. Ele nunca subestimou o Scott e sempre acreditou no seu potencial. Mas então, quais foram os vilões que subestimaram o nosso grande alfa genuíno aí e acabaram sendo derrotados? Eu sou a gostosona. Você é sim. Começando com Douglas, o nosso famoso trípode de lobisomem alfa, leão e com os poderes de um cavaleiro fantasma. Ele após sair do tanque dos médicos do medo, ele continuou em Bico Rios para formar o seu exército sobrenatural aí, né, usando a caçada selvagem. Mas após ele roubar os poderes de um cavaleiro fantasma, ele meio que se tornou um deles. Ele meio que estava conversando com a caçada selvagem e eles estavam ouvindo e fazendo o que ele fala, mas lembrando, ele não era o líder da caçada selvagem. Os cavaleiros fantasmas meio que via ele como um cavaleiro também, sabem? Mas então o Douglas subestimou o Scott porque o Scott era apenas um adolescente e o Douglas não era só um lobisomem alfa, como também era um leão e tinha caçada selvagem ao seu favor. Então meio que o Douglas viu o Scott como nada, sabe, como se fosse um beta para ele. Mas então depois que ele percebeu que o Scott, mesmo estando sozinho e querendo enfrentar não só ele como os Cavaleiros Fantasma, o Douglas percebeu que a força de vontade do Scott era enorme. E depois que a Malia, o Peter e o Theo aparecem, é aí que o Scott aumenta mais sua força de vontade para tentar ajudar o povo de Beacon Hills aí, né? Então o Douglas subestimou muito o Scott e acabou sendo derrotado pelo Scott ser apenas um alfa e ter sua matilha meio que não completa por lobisomens. O Douglas subestimou o Scott como se ele não fosse nada e acabou sendo derrotado, né? O próximo aí que subestimou o Scott é o Anuki. Ele, após juntar suas duas metades, começou a prejudicar geral e até fez um acordo com o Gerard para derrotar o Scott. Isso mesmo, o Anuki fez um acordo com aquele velho desgramado, né? Mas mesmo o Gerard alertando o Anuki para não subestimar o Scott, o Anuki acabou subestimando ele, né? E claro, o Anuki era bem mais poderoso, então ele achou que iria vencer o Scott. Mas mal sabia ele que o Scott estava apenas distraindo ele e ganhando tempo para ele chegar e acabar com a raça dele. Então Anuki foi um vilão que teve menos desenvolvimento e por ser mais poderoso acabou subestimando o Scott e isso resultou na sua derrota, né? Ele teve uma derrota muito surpreendente aí, que eu nunca imaginaria que iria acabar daquele jeito, sendo petrificado, como se o feitiço voltasse para o feiticeiro, né? Então achei impressionante essa derrota dele. Outro vilão era o Peter da quarta temporada quando queria roubar o poder de alfa do Scott. O Peter fez uma parceria com a Kate, ele ajudaria a Kate a ter controle e a usar seus poderes, então ele ensinou tudo a ela como é ser um Nagual. E já que a família Haley tem um conhecimento enorme sobre os sobrenaturais aí, né? Em troca, a Kate iria fazer um favor para o Peter. No caso, era para ela ajudar o Peter a roubar os poderes de alfa do Scott. Então a Kate capturou o Scott e transformou em Berserk. E muitos acham que o Scott em forma de Berserk, qualquer beta poderia roubar o poder dele. Mas não é bem assim não, rapaziada. O Peter pediu para a Kate transformar o Scott em Berserk, porque se alguém tipo a Malia, Kira ou o próprio Peter matasse o Scott, o poder de alfa dele iria ser herdado para o primeiro beta, no caso o Leon. Então o Leon iria se tornar um alfa normal, aí o Peter ia lá e matava o Leon para pegar o seu poder de alfa. Mas o Peter não esperava que o Leon iria conseguir trazer a humanidade do Scott de volta e fazer ele se lembrar de quem ele era. Você não é um monstro. Você é um lobisomem. Igual a mim. Então após o Scott voltar ao normal, o Peter desafiou ele e subestimou, porque o Scott era apenas um adolescente que não matava ninguém, mesmo sendo justificado, né? Então eles começaram a lutar e tal, viu que tava empatado, né? O Peter batia no Scott, o Scott batia no Peter, o Peter caiu, o Scott caía e tava virando uma bola gigante lá, né?
Mas depois que o Peter jogou aquela madeira no Leon e foi indo na direção do Leon, o Scott se irritou. E para quem não sabe, a ligação de um alfa e um beta é mais forte que a ligação de um pai e filho, né? Então o Scott viu seu beta em perigo e ativou o modo alfa. Ele estava desviando dos golpes do Peter como se não fosse nada, e isso fez ele vencer do Peter. Resumindo, o Peter subestimou muito o Scott e acabou perdendo. E depois nós vimos o Peter meio que sendo aliado do Scott, né? Já que agora ele respeitava o Scott. Outros vilões também já subestimaram o Scott, não só o Scott, como também a sua alcateia, que foi no caso da besta de Evandam, que subestimou a alcateia do Scott, já que a besta era bem mais poderosa. Mas ele não percebeu que na alcateia do Scott não só tinha um cão do inferno, como também tinha uma Banshee, e isso resultou na sua morte, né? Outro também foi o Nogitsune, que subestimou a alcateia McCall e acabou sendo derrotado. E dentre outros vilões aí, né, que subestimaram o Scott, tipo o Gerard também, que eu citei no início, que não subestimava o Scott, mas na segunda temporada ele achou que ameaçando a mãe do Scott e seus amigos, que o Scott não iria fazer nada, e deu no que deu, né? O Scott fez ele ficar sofrendo por um tempo aí, por causa da mordida de um alfa, já que o Scott fez ele ingerir tramazeira e depois ele foi mordido por um alfa e acabou que a mordida não o transformou, fez ele ficar sofrendo aí, né? E depois daqui, mais nunca o Gerard subestimou o Scott, né? Visto que na sexta temporada o Gerard reuniu uma renca de gente para lutar contra o Scott. Então meio que mais nunca o Gerard subestimou o Scott. Tem também o Theo, né? Que o Theo meio que... ele não subestimou o Scott, mas também desafiava o Scott e acabou perdendo, né? Acabou sofrendo lá por causa das Skinwalkers, né? E acabou ficando sofrendo naquele purgatório lá doido. Então esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para geral aí. E comente se vocês entenderam aí. E comente qual vilão vocês acham que mais sofreu na mão do Scott aí. Qual vilão vocês acham que teve a melhor derrota aí. E comenta vídeos novos que vocês querem, rapaziada. Pode ser de filmes também, de sobrenaturais aí. Pode ser de uma série Green que eu assisti e até ter vídeo novo no canal, beleza? Então é isso, rapaziada. Valeu, falou e fui! Eu sou a gostosona. Você é sim.